Novas empresas estatais que podiam contratar mais funcionários públicos, que podiam aumentar o número de cargos em comissões, que podiam comprar o Congresso, que podiam comprar o que eles bem entendessem. Por quê? Porque eles só tinham um projeto de poder, né? A ideia era única e exclusivamente essa. E o que é que nos negaram? Nos negaram uma recessão brutal que durou mais de 2 anos. O nosso produto interno bruto caiu 8%. Isso é terrível num país que tem que crescer todos os anos, porque todo ano tem uma juventude ingressando no mercado de trabalho. E hoje nós temos 14 milhões de desempregados, mais outros tantos milhões de subempregados. Gente que não tem perspectiva, que precisa ter um rumo, que precisa ter um norte. Nós temos que mudar isso aí. Mas ainda nessa crise econômica, nós temos um déficit fiscal. O governo gasta muito mais do que arrecada, e para poder se financiar ele emite título da dívida pública. Nós estamos hoje com uma dívida que equivale a 75% do produto interno bruto. Nós não conseguimos pagar o principal, só pagamos juros. Para que tenham uma ideia, nós estamos pagando 400 bilhões de reais por ano de juros. Comparando, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos promoveram um plano para a reconstrução da Europa Ocidental destruída pela guerra. O famoso Plano Marshall. A preço de hoje, esse plano equivaleria a 100 bilhões de dólares, que são os 400 bilhões de reais. Ou seja, a cada ano nós reerguemos uma Europa destruída pela guerra. Prestem atenção nisso aí. Por isso que o ajuste fiscal é fundamental para que o nosso país volte a crescer. E temos um Estado que foi partidarizado, foi tomado por um governo. Se inseriu em tudo e passou a sugar cada canto desse nosso Estado. Vou lembrar algumas coisas. Lembre que o Lula comprou um avião de 30 milhões de dólares da Boeing, quando ele podia ter comprado um de 6 milhões da Embraer aqui no Brasil. Mandou esse avião ser reformado nos Estados Unidos e o custo chegou a uns 50 milhões de dólares. Compare com 6 e vejam quantas escolas e hospitais poderiam ter sido construídos com essa diferença. Esse é o pai dos pobres. Lembro também que em 2009 houve uma reforma no Palácio do Planalto e depois sumiram as câmeras de vigilância. Ninguém mais sabia quem entrava e saía daquilo lá. Para quê? Como dizia o Chico Buarque de Holanda em uma de suas músicas, tenebrosas transações estavam sendo realizadas naqueles porões. Temos que lembrar disso. O mensalão se usou o dinheiro público para comprar o Congresso. Parece que foi há muito tempo. O Petrolão se desviou os recursos da Petrobras, quase quebraram a Petrobras. Hoje os aposentados da Petrobras têm que pagar 25% do seu salário para poderem ter a sua aposentadoria, porque o fundo, não é, de aposentadoria praticamente ficou dizimado. Tudo isso é obra desse pessoal e eles não reconhecem, porque partidarizaram o Estado. Além disso, o Estado é caro, o Estado é pesado, o Estado é mastodôntico, o Estado nos cobra muitos impostos e o Estado privilegia determinadas castas do funcionalismo, que parece que não enxergam o conjunto da nação, olham apenas para si próprios, buscando aumentos salariais totalmente irreais para o conjunto do país. Nós temos que mudar isso aí, obviamente. Então, essa é a grande situação que o nosso país vive, essa crise. E aí surge Jair Bolsonaro. O que o Jair Bolsonaro pensa para nós solucionarmos isso? Primeira coisa, disciplina fiscal. O Estado tem que gastar aquilo que ele arrecada. Mais ainda, ele tem que poupar alguma coisa para poder começar a amortizar o principal da dívida pública. Temos que priorizar os gastos. Ou seja, o governo não tem dinheiro para tudo. Eu vejo candidatos pregarem que vão resolver todo e qualquer problema. Eu fico dizendo, vai chover dinheiro, porque não existe isso. Os gastos terão que ser priorizados. Nós, Forças Armadas, por exemplo, sabemos muito bem
Nós não precisamos ser prioridade nesse momento. A prioridade tem que estar na saúde, tem que estar na educação e tem que estar na infraestrutura. São esses pontos que precisam ser melhorados no nosso país. Também tem que haver a liberalização financeira, a reforma tributária. Hoje nós temos uma carga de impostos equivalente a 37% do produto interno bruto. É um absurdo isso aí. Países como o nosso poderiam arcar com uma carga de 22%, 23%. Nós temos que reduzir isso e colocar todo mundo pagando imposto, porque tem muita gente que não paga. Então, ao reduzir a quantidade e ao aumentar a base de pagamento, nós vamos para aquilo que eu chamo de ganhar mais com menos. Ou seja, o governo continuará a arrecadar, mas a cobrança será menor. Desde o imposto de renda até outros impostos, muitos serão substituídos ou serão simplesmente terminados com essas cobranças, porque impede a produção, dificulta o empreendedorismo e se transforma num fardo muito pesado para cada um de nós. Também tem que haver a abertura comercial. O Brasil é um país fechado demais. E essa abertura, óbvio, tem que ser de acordo com cada setor da economia. Mas nós temos que nos abrir para o restante do mundo. Só temos hoje 1,6% do comércio mundial. Não é nada para um país do tamanho do porte do nosso, com a população que nós temos. Temos que exportar, temos que incentivar as exportações. Também temos a questão da propriedade intelectual. O que vem a ser a questão da propriedade intelectual? Hoje, para se registrar uma patente, ou seja, alguém que pesquisa e que desenvolve um produto, vai levar 10 anos para isso. Ou seja, vai ter um gasto enorme na sua pesquisa, no seu desenvolvimento, e depois vai levar muito tempo para poder usar aquilo. E nesse meio tempo ele poderá ser pirateado. Então nós temos que reduzir esses prazos. Para isso, existe outra coisa que nós temos que fazer. Nós temos que digitalizar e virtualizar o governo. Nós ainda somos o governo do carimbo. Temos que nos aproximar de como é o sistema bancário. Hoje quase ninguém mais vai a banco. Você no seu celular faz tudo. Nós temos apenas 50 mil antenas de celulares no Brasil. A China tem 1 milhão. Por isso que a gente sai daqui de Bagé, anda 5 quilômetros na direção de Dom Pedrito e não fala com mais ninguém. Mas não é culpa das operadoras de telefonia única e exclusivamente, é culpa da lei. A lei é de 97, 21 anos atrás, tempo que não tinha smartphone, que o celular era aquele tijolo que pouca gente possuía. A lei diz que as operadoras são responsáveis apenas por dar cobertura de celular em 80% das sedes do município. Ou seja, aqui em Bagé só deveria ter cobertura de celular em 80% da cidade. São obrigados a investir em telefonia fixa. Orelhão. Alguém lembra de orelhão aí? Só se for para botar apelido em alguém aí, porque não tem, ninguém mais sabe o que é isso. Então, temos que mudar essa legislação. E ao mudar, e ao implantarmos, dobrarmos quase que de imediato o número de antenas de celulares, nós vamos ter ganho imediato em 4 setores: saúde, educação, segurança e agronegócio. Saúde? Como na saúde? Todo mundo tem celular. Por que eu tenho que gastar dinheiro numa custosa campanha de propaganda de vacinação, por exemplo? Se eu posso mandar uma mensagem por um app do governo, bate no seu celular e diz assim: amanhã vacine seu filho contra a paralisia infantil, compareça ao posto de saúde mais próximo. Pronto, está comunicado. Educação: nossas comunidades rurais, nossos trabalhadores rurais conseguem estudar. Ensino à distância: o cara com o seu celular e com a internet de banda larga que vai chegar nele, ele vai poder estudar. Quando ele vier à cidade no final de semana ou na folga dele, ele vai ao colégio para tirar alguma dúvida e fazer uma prova que ele tem que fazer. Nós vamos melhorar a educação do nosso povo. Segurança: a nossa segurança de área rural, por exemplo, a nossa polícia, nossas viaturas de polícia terão laptops conectados com bancos de dados
com resolução imediata, que eles poderão saber se um veículo ou uma pessoa está irregular e atender com muito mais rapidez a qualquer chamada. E o agronegócio com georreferenciamento, que se usa o GPS, mas nós podemos utilizar a internet de banda larga com muito mais qualidade. Em consequência, aumentaremos a nossa produtividade. Então, temos que investir nisso aí. Mais ainda, temos que educar os brasileiros. A educação perdeu a mão. A educação virou uma guerra ideológica. Temos uma base curricular que abrange matérias que não deveriam estar sendo ensinadas naquele momento. Eu cito sempre o exemplo de um dos meus netos, que tem 10 para 11 anos de idade, que estuda filosofia. Como é que uma criança nessa idade vai estudar filosofia, vai entender de Kant? Não é? É difícil isso aí. Investimos muito no ensino superior e pouco no ensino fundamental, no ensino básico. Temos que inverter essa equação. E trago à consideração de todos algo que tem que ser pensado. Temos universidades públicas que não são pagas e frequentadas por uma maioria que pode pagar. E universidades privadas que são pagas e bem pagas e frequentadas por uma maioria que não pode pagar. Nós temos que pensar nisso aí. E mais do que nunca, temos que valorizar a profissão de professor. Minha mãe foi professora nessa cidade durante muito tempo. E ao longo da minha vida, eu a vi inúmeras vezes as antigas alunas que iam à nossa casa visitá-la, naquele misto de admiração e respeito pelo que haviam aprendido, e para relatar para ela os progressos que tinham tido, não só na sua vida profissional, como na sua vida particular. Nós temos que resgatar esse ambiente de fraternidade, esse ambiente de respeito à profissão de professor, porque ela é fundamental para que o país progrida, senão não há progresso. E ao educar os brasileiros, nós vamos resgatar a cidadania. Nós temos 40 milhões de brasileiros que vivem no limbo. São aqueles excluídos, onde o Estado não chega neles. E a partir daí, eles servem de alvo fácil para essas narcoquadrilhas, essa marginalidade que nos ronda nas grandes, médias e pequenas cidades. O Estado tem que fazer o seu papel. O Estado tem que chegar lá com saúde, com educação, com infraestrutura de luz, água, esgoto, aquelas obras que muita gente não quer executar. A gente viu essa esquerda no poder durante todo esse tempo nessa retórica, mas não executaram nada, muito pelo contrário, permitiram que a corrupção drenasse todos esses recursos. É um absurdo isso aí. Também é de extrema importância uma gestão eficiente do setor público. Temos que olhar o funcionalismo, a questão da estabilidade. Por que uma pessoa faz um concurso e no dia seguinte ela está estável no emprego? Ela não precisa mais se preocupar com o futuro. Não é assim que as coisas se comportam. Temos que olhar a escala salarial. Nós temos carreiras que a pessoa entra no serviço público ganhando praticamente o máximo. Então ela vai ficar 30 anos com uma variação de R$3.000 no seu trabalho. Tem que haver uma mudança nisso aí. Né? Temos que olhar com muito carinho e trazer e aproximar a parte do serviço público para o que é a atividade privada. Também eu destaco que na nossa economia o grande carro-chefe do Brasil hoje se chama agronegócio. Jair Bolsonaro tem uma visão muito clara disso. Eu já toquei na questão da infraestrutura. Existem outras questões importantes para o agronegócio. E uma está muito ligada à confiança. Nós perdemos a confiança no ambiente de trabalho, no ambiente de negócio que nós temos. Por quê? Porque existe um excesso de lei, um excesso de regulamentação. Eu tenho feito uma comparação aí, o pessoal me critica muito, né? Porque diz que essa comparação não pode ser feita, ela não é politicamente correta.
Mas eu estou numa terra onde o cavalo é um animal que todos nós admiramos. E eu admiro demais o cavalo, eu sou um amante da arte equestre. O Brasil é um cavalo maravilhoso, potente, capaz de saltar obstáculos de 1,80 m, desde que ele seja montado por um ginete de mão de seda, cintura de borracha e perna de aço. Mas hoje ele está montado por um ginete que pesa 200 quilos, tem uma mão pesada que fica cisalhando a boca do animal e a perna está frouxa. Aí o cavalo não salta, ele mal passa 0,70. Então nós temos que desamarrar, tirar os nós que travam a nossa economia, a nossa vida, dar asas aos empreendedores, aos produtores, dar liberdade na abertura de empresas, diminuir prazos, facilitar a vida e não criar dificuldade. O governo cria dificuldade para depois aparecerem alguns espertos para venderem facilidades. Não podemos deixar que isso aconteça. Hoje nós temos mais de 6 milhões de páginas de legislação. É um absurdo isso aí. De 88 para cá, foram editadas 23 leis federais. Por dia, minha gente. Cada dia se aprova 23 leis. Aí medidas provisórias, medidas complementares, etc. e tal. 96% da legislação foi mudada. O que está valendo? E além disso, temos o ambientalismo xiita, que é incapaz de entender que aqueles que mais protegem o meio ambiente são os que vivem da terra. Ninguém quer destruir a terra, muito pelo contrário. Então temos que organizar isso aí. E aí isso eu defino o disco da nossa bandeira. O governo tem que fornecer a ordem e cada indivíduo irá fornecer o progresso, porque todos nós queremos progredir. Ninguém quer ficar estagnado na vida. Previdência. Temos que tratar desse assunto. O sistema previdenciário que nós temos se baseia no sistema do Otto von Bismarck, chanceler alemão, o criou no final do século XIX. Muito tempo se passou. Ele se baseava na assertiva de que aqueles que estavam no mercado de trabalho pagariam por aqueles que já se aposentaram. Mas a expectativa de vida era menor. A nossa expectativa de vida hoje é muito maior. Um homem da minha idade, há 40 anos atrás, um homem de 65 anos como eu, era um vovozinho. Estava sentadinho na sua cadeirinha de balanço, na porta de casa, tomando chimarrão e aguardando a visita dos netos. E o momento que o Criador viesse buscá-lo. Essa era a situação que se vivia. Hoje não, nós temos aí homens, mulheres com mais de 80, 90 anos ativos, trabalhando, não é? Estudando. Tem gente que estuda, faz vestibular ainda nessa idade. Então temos que inverter isso. Teremos que buscar um sistema de contas individuais, ou seja, a partir do momento que você entra no mercado de trabalho, é aquilo que o Bolsonaro chamou da caderneta verde e amarela, da carteira de trabalho verde e amarela. Você terá uma conta individual no banco, onde você depositará a sua contribuição e o seu empregador também. E você poderá variar aquela contribuição de acordo com o que você deseja ganhar no futuro. Óbvio que isso tem que ficar em banco privado. Porque se deixar em banco do governo, em algum momento pode mudar o vento e acabarem com o seu dinheiro, como já acabaram algumas vezes.